Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse canal que com certeza deve estar trazendo muita contribuição para muita gente dentro da nossa visão, da nossa ótica a respeito do espiritismo. E claro, esse estudo que a gente faz semanalmente com as pessoas que colaboram para que esse momento aconteça. E é um momento fantástico, é um momento de esclarecimento, de entendimento, de intuição. E claro, de doutrina espírita. Mas hoje eu quero desmistificar, hoje eu quero desconstruir, por isso que o tema de hoje é Antônio de Pádua, o médium. Gente, eu usei as informações do blog de Gen Soares, tá? Na internet, para poder elaborar esse material. Olha, o nosso querido conhecido como casamenteiro Santo Antônio, ou Antônio de Pádua, ou Fernando Martim de Bulhões, nasceu em Lisboa, em Portugal, em 15 de agosto de 1195 e ganhou a fama de Cupido. Exatamente. Por que Cupido? Gente, eu tenho até dó da imagem de Santo Antônio, porque ele sofre todos os tipos de abusos e agressões possíveis pelas moças solteiras que acreditam na superstição e que torturam o santo em busca de um casamento. Mas isso aconteceu, gente, quando logo depois da sua morte, logo depois que o frade, né, Antônio, veio a falecer, em Nápoles, uma moça cuja família não podia pagar seu dote para se casar, ela ajoelhou aos pés da imagem dele e pediu ajuda. E o que que aconteceu? Como sempre, e a vida de Antônio toda foi feita disso, ele, milagrosamente, Santo Antônio materializou um bilhete que dizia para procurar um certo comerciante. Ela correu até o estabelecimento comercial e no momento que entregou o bilhete para esse comerciante, esse lembrou-se que havia prometido 400 escudos de prata a Antônio, ainda vivo, e nunca havia cumprido essa promessa. Resumo da história: foi assim que Santo Antônio fez a cobrança e foi honrado. E a moça casou-se conforme os costumes da época. A partir deste milagre, ganhou a alcunha de santo casamenteiro. Mas de casamenteiro ele não tinha nada. A realidade da essência da vida deste chamado de santo pela Igreja Católica, para nós espíritas, é bem mais ampla do que apenas um casamenteiro. Ele ganhou essa fama porque, politicamente, Antônio de Pádua causava revoluções nas falas, atitudes e nas pautas que ele levantava dentro de uma sociedade completamente machista, patriarcal e não espiritualizada. Que é importante dizer. Por que eu estou falando isso? Vamos entender. Primeiro, que Antônio de Pádua ele ficou conhecido pelos seus muitos prodígios mediúnicos. Pádua era o quê? Um incrível médium de efeitos físicos, auxiliado por espíritos benfeitores sob o comando de Jesus. Tais fatos são chamados de milagres pela Igreja Católica e pelos leigos da ciência espírita, mas ele foi um polimédium de materialização, efeito físico, vidência, transporte, transfiguração, cura, inspiração, audiência, transmissão de fluidos e ainda era profético. Assim foi descrito também, para comprovar essas funções todas como mediunidade, ele foi o escritor e biógrafo Almerindo Martins de Castro, escreveu vários livros, escreveu 2 biografias, eu acho, sobre Antônio de Pádua. Então, dentre seus feitos, Antônio de Pádua curou paralíticos, afastou obsessores, converteu ladrões, pregou aos peixes, multiplicou pães quando falava às multidões, chegando a mais de 30.000 pessoas reunidas para ouvi-lo. Ele se assemelhava a Cristo nos montes da Terra Santa. O que ele fazia? Ele realizava mais um fenômeno chamado de pneumatofonia. Ele era escutado a distâncias
impressionantes. Para detalhar, vamos a algumas verdades que comprovam a mediunidade e o grau de evolução do espírito que assumiu a identidade de Antônio de Pádua. A gente vai começar com as referências no Espiritismo, nas questões 536 a 540 de O Livro dos Espíritos, fala assim: a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Isso pode ser aplicado até para explicar a feita em que Francisco de Assis amansou o lobo, lá quando aterrorizava a aldeia de Gúbio, chamando-o de quê? Irmão. E claro, quando Antônio foi ignorado pelos cidadãos incrédulos em Rímini, na Itália, o qual, dirigindo-se às margens do mar Adriático, inspirados nas palavras de Cristo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse então preferir pregar aos peixes. E aí veio a história interessante. Eis que, surpreendentemente, esses seres marinhos puseram as cabeças para fora da água a fim de ouvi-lo. E o feito serviu para ganhar a fé dos homens da cidade. Isso explica o painel de Pádua que tem Antônio de Assis na margem de um rio falando para os peixes e todos eles à margem com a cabeça para fora. Olha que loucura isso. Gente, vamos contar uma historinha para vocês entenderem o tanto que Antônio de Pádua ele teve que ser, ele teve que ganhar uma outra fama para que as histórias de Antônio de Pádua não fossem espalhadas porque eram polêmicas para a Igreja Católica. Vou começar assim, ó. Certa vez, o pai de Antônio estava sendo acusado injustamente de homicídio em Lisboa. O frade não aceitou isso. Ele foi à sua cidade natal, defendeu e conseguiu a absolvição. Salvou o próprio pai da pena capital. A única coisa bem diferente nessa história é que ninguém tinha notado, porque as pessoas naquela época não tinham uma internet, não podiam tirar ou fazer uma selfie falando, olha quem está aqui, não é verdade? E aí, na mesma hora que tudo isso estava acontecendo em Lisboa, o nosso querido e maravilhoso Antônio de Pádua estava celebrando uma missa em solo italiano, caracterizando o fenômeno da bicorporeidade ou homens duplos, citados também no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Gente, é incrível, tá? Incrível. Por que que a Igreja Católica não divulga todas essas histórias de Antônio de Pádua? Porque isso são comprovações mediúnicas. E não é somente isso, tá? Alguns adversários na própria Rímini tentaram envenenar a comida de Antônio, mas ele percebeu essa traição, olhou para essas pessoas e perguntou: por que procedem deste modo? A resposta foi afrontosa. Isso é um teste para sabermos se as Sagradas Escrituras estão corretas, que nada de mal aconteceria a um eleito de Deus. Isso está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 18. Gente, Antônio é tão digno que para converter aqueles homens, ele não dispensou nada. Ele abençoou o alimento, pedindo que fosse feita a vontade de Deus. E o alimento envenenado, ele comeu tudo. Tudo. E nada aconteceu com ele. O que ele fez? Ele aplicou o fenômeno da modificação das propriedades da matéria, citada em O Livro dos Médiuns. É incrível como foi fácil fazer de Antônio de Pádua a imagem de um santo casamenteiro com tantos acontecimentos mediúnicos em 1200, desde 1195 a 1200. Por quê? É fácil tampar essas situações e essas histórias. E ainda devemos agradecer
as pessoas, até mesmo da Igreja Católica, que guardaram essas histórias através de escritos e depoimentos para comprovação desses, como utilizados como milagres para a canonização do Santo Antônio de Pádua. E ainda tem mais. Tem mais. Eu vou usar uma citação do artigo de Richard Simonetti, no jornal Folha Espírita, em setembro de 2003, tá? Para afirmar algumas considerações aqui que a gente precisa saber sobre santos, tá? Santos. Então, antes de mais nada, entendam uma coisa. Quando você faz uma oração, você ainda tem uma educação católica, ainda acredita no catolicismo e faz uma oração para um santo católico, não, não, por favor, não personalize, não humanize esse santo, achando que esse santo ele é capaz de atender milhões de pessoas ao mesmo tempo. Porque ele também foi um ser vivente no planeta como ser humano. Ele foi canonizado por uma igreja. Então ele teve uma vida normal, como todos nós vivemos. Nascemos no corpo físico, vivemos durante algum tempo, desencarnamos e voltamos como essência para o plano espiritual. Nesse artigo de Richard Simonetti, é uma coisa muito interessante que fala o seguinte: sempre há espíritos dispostos a atender nossas rogativas, quando orientadas pelo coração, em empenho contrito de comunhão com a espiritualidade. Podendo dirigi-las a Deus, a Jesus, aos santos, aos guias protetores, aos anjos, de acordo com nossas convicções religiosas. Os santos autênticos, espíritos iluminados que passaram pela terra, como Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Teresa d'Ávila, Maria de Nazaré, Simão Pedro, não têm condições para atender pessoalmente as multidões que os procuram em milhões de preces a eles dirigidas diariamente. E, para tanto, contam com enorme contingente de auxiliares que, em seu nome, ajudam os fiéis. O mesmo acontece na área espírita, com veneráveis entidades como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Chutel, Batuíra e hoje o nosso querido Chico Xavier. Em nível mais modesto, há familiares, amigos e mentores desencarnados que atendem às nossas rogativas a partir de singelas iniciativas. Jamais estaremos desamparados. Contamos invariavelmente com a ajuda das criaturas de Deus que, em nome do Criador, empenham-se em iniciativas que visam o nosso bem-estar. E ficaríamos surpreendidos se tivéssemos consciência do permanente empenho de nossos amigos espirituais, buscando ajudar-nos a aproveitar as oportunidades de edificação da jornada humana. E o fazem por amor ao bem, como é próprio dos espíritos, que vivenciam em plenitude as leis divinas, conscientes de que a felicidade do céu está em socorrer as necessidades da terra. É fantástico quando você toma consciência da ideia de que existe ali a imagem construída de uma entidade e uma identidade que passaram pelo planeta com várias obras positivas, com bondade e amor, e você pode direcionar o seu pensamento para elas, e ali delas você tem vários espíritos abraçando essa causa que vão prestar serviço em nome desta criatura. Então, a gente tem que parar com essa pretensão de que o anjo Gabriel veio aqui e conversou comigo. Eu estou vendo Nossa Senhora. Lembra do caso de Simão Pedro que ficou cego porque viu Jesus? Isso não vai acontecer, não. Porque esses espíritos que você está vendo aí são espíritos responsáveis pela divulgação dessa obra linda de pessoas que já passaram pela Terra. Mas não é a entidade, não é o santo.
é um trabalhador da seara da luz. Está ali fazendo o seu papel. Então, meus queridos, prestem atenção. Saibamos reconhecer Antônio de Pádua pelo que ele defendeu e realizou. Ele foi contra a riqueza do clero. Ele foi contra a ostentação da igreja. Ele foi contra ao conforto de todo o clero sem poder ceder nada daquele dinheiro para os pobres. Ele foi contra tudo isso e, inclusive, ele fez várias coisas, além dos votos de pobreza. Ele preferiu ficar ao lado dos pobres e ele realizou vários feitos. Ele curou pessoas, ele alimentou pessoas, ele estava ali pelos necessitados. Desmistificar a imagem de santo casamenteiro e entender que ele é mais um espírito evoluído que entendeu uma única coisa que nós devemos entender: a importância de viver os ensinamentos e passos de Jesus Cristo na nossa caminhada, assim como ele fez pela vida na matéria. Então, sejamos mais de Pádua do que um Antônio, Santo Antônio, de uma festa que não tem nenhum fundamento em relação a casar pessoas. Ele apenas ajudou as pessoas a terem condições para realizarem seus sonhos. E foram vários sonhos realizados. Foi só um não, foram muitos. Então, Santo Antônio de Pádua, casamenteiro, nada. Milagreiro. E dos bons, assim como Jesus Cristo, ele foi muito bom no que ele fez. Eu acho que está bem desmistificado. Chega de pensar que Santo Antônio vai te casar, porque ele não vai te casar. Você só vai casar quando você encontrar aquela pessoa que realmente está no seu destino reencarnatório de se unir as forças e com certeza tentar dar certo. Porque relações e relações e relações na vida nossa sempre são fadadas a dar certo ou dar errado. O importante é como saímos dela e como vemos tudo isso da maneira positiva. Gente, eu acho que tá muito bem explicado. Se eu falar mais vai ficar ruim, né? Segue a gente lá no Facebook, na página Espirais de Luz, também no YouTube. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Já tem palestra nova lá. Você já foi assistir? Então corre para verificar. E muito obrigado pela paciência de sempre em me ouvir. Até a próxima. Beijos de luz.